Todos os condutores que tiverem os equipamentos sonoros instalados no carro, modificando o projeto original do veículo, devem adquirir o certificado obrigatório de som automotivo junto à SUCOM. Quem não apresentar o documento durante as ações fiscais poderá ser multado e ter o equipamento apreendido, mesmo que ele esteja desligado. Mas será que essa determinação é legal? Bom, Fábio Cota conversou com o advogado Cândido Sá sobre este assunto. Veja só. Muito boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. No quadro Fala Doutor de hoje, vamos conversar com o doutor Cândido Sá, ele que é advogado. Vamos falar sobre essa lei recente, de 2010, sobre certificado obrigatório para equipamentos de som automotivo aqui em Salvador, exatamente. O cara que tiver, pessoa tiver um som que não seja padrão original, a Superintendência de Conservação do Uso do Solo do município, a SUCOM, está obrigando a pessoa a pagar uma taxa de R$100 e poucos para que possa ter o equipamento de som. Mas isso aí gera muita polêmica. Vamos conversar aqui com o doutor Cândido Sá. Boa noite, doutor. O que o senhor pode falar? Dá uma geral, assim, primeiro, em relação a essa lei. Como é essa lei? Ela vale realmente? Vai ter que ser cumprida? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Salvador. Um prazer estar aqui. A lei é evidentemente inconstitucional. Nós estamos aí tratando de objetos móveis, que são os automóveis, são os veículos automotores, que, consequentemente, rodam em todo o território nacional. Consequentemente, eles têm que obedecer uma legislação nacional, que é o Código Nacional de Trânsito. Então, não tem nenhuma justificativa específica para que a Prefeitura Municipal de Salvador, ou qualquer outra prefeitura, venha legislar diretamente sobre trânsito. Trânsito é uma matéria de cunho nacional. Portanto, a lei é evidentemente inconstitucional. Existe alguma lei prevista no Código Nacional de Trânsito, alguma coisa que seja punitiva em relação a esse tipo de problema de equipamento sonoro? Existe, sim. O Código Nacional de Trânsito prevê, salvo engano de memória, artigo 242, no sentido de que o som automotivo que incomode especificamente as pessoas, que venha a gerar um incômodo naquele local onde está o automóvel, recebe punição, tem infração, tem pagamento de multa e está, portanto, havendo aí, inclusive, digamos assim, uma duplicidade de cobrança, que poderia ser tomada até, não seria uma bitributação, mas realmente uma duplicidade de taxas. Doutor, e em relação à pessoa, ao proprietário do veículo, que por um acaso pagar essa taxa e se achar lá no direito de que pode ouvir o som alto, não, eu paguei, está aqui, meu amigo, um abraço, ninguém vai apreender meu som e eu não vou poder ser punido. Será que isso também vai existir? O que a gente fica um pouco assim entristecido é que me parece que a lei tem um caráter mais, digamos assim, de recolher verbas para o município, e muitas vezes a gente questiona as questões dos radares, etc., ou seja, não tem um cunho educacional, do que propriamente uma lei que venha a buscar esse resultado que você colocou muito bem, que é fazer com que o indivíduo que acabe com aquelas famosas rodinhas que a gente vê às vezes nos bairros em Salvador, que torna a convivência e os vizinhos e às vezes hospitais e escolas, torna aquele ruído insuportável. Então, não o pagamento exime o indivíduo da obrigação de utilizar o seu som de forma correta, com os decibéis corretos, quer dizer, não pode eximir. A lei tem que ser aplicada, que é o Código Nacional de Trânsito. Bom, então, as pessoas têm que ter cuidado. O melhor, talvez, certamente, aliás, é ter o bom senso. Mesmo que você tenha um equipamento, que você não procure não perturbar a vida dos outros. Aliás, já aconteceram várias vezes aí. Eu já vi, a pessoa não consegue falar no telefone, a pessoa não consegue assistir televisão por causa de gente utilizando o som. Talvez tenha sido um grande número de ocorrências que tenha feito com que a SUCOM tenha feito isso, mas isso também não se resolveria dessa forma, será, doutor? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, digamos assim, a intenção da SUCOM é boa, no sentido de realmente coibir o tipo de prática que seria uma prática mal educada. Porque um sujeito que abre um fundo de um carro no meio de uma coletividade para tocar um som a uma altura absurda, ele está faltando a educação básica. Então, talvez a intenção tenha sido boa. Agora, é necessário que se crie um instrumento jurídico correto e não um instrumento jurídico errado, porque senão você vai terminar prejudicando e, em vez de gerar uma educação para a população, você vai desacreditar a lei e gerar o oposto,
Consequentemente, essas pessoas que cometem essa prática irão se fortalecer diante da inconstitucionalidade da lei. Bom, essa determinação está aqui, a Lei 7.899/10, que institui o Programa de Controle de Ruídos Urbanos e das Fontes de Poluição Sonora a ser realizado justamente pela SUPOM. Mas existe já a conhecida a Lei Municipal, que é a 535498, de 7 às 22 horas, no máximo a legislação permite 70 decibéis. E das 22 até as 7 da manhã, 60 decibéis. Eu acho que o principal aí, o tom, que vai dar o tom nessa história toda, é o bom senso. Não adianta o cara ficar ligando o som nas alturas e incomodar todo mundo. Mas, se por um acaso o equipamento for apreendido, só por simplesmente o cara ter lá o equipamento, não está nem utilizando, isso pode acontecer? Não, porque essa lei que você se refere aí é chamada Lei do Silêncio. Mas é outra coisa, a SUCOM não tem poder de polícia específico e a SUCOM tem que fiscalizar os bens imóveis. Tá? Como eu disse, automóvel é bem móvel, corre o país inteiro, território nacional. Então, quem tem que fiscalizar e a lei a ser obedecida é do Conselho Nacional de Trânsito. Então, ele não pode ter o som apreendido simplesmente porque não está com a nota fiscal naquele determinado momento, porque é um bem que ele comprou. E se ele não está utilizando, se não está incomodando, não está gerando incômodo, não tem como ser apreendido. E se for apreendido em virtude da lei municipal, com base, o auto de infração for lavrado com base na lei municipal, é completamente ilegal e a pessoa pode ir à justiça questionar e ter, inclusive, o valor ressarcido, porque quem cobra errado devolve em dobro, né? Pois é, então continua valendo o bom senso. Vamos ter som e ouvir para dentro do carro, para você somente, para não perturbar ninguém que esteja ao redor. Muito obrigado, doutor Cândido Sá. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, uma ótima noite para o senhor. De volta para os estúdios da TV Salvador. E no próximo bloco tem os lances de Bahia e Cruzeiro.